Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana, começamos a falar sobre derivadas, que nada mais nada menos, que é um tipo especial de limite, Que a gente diz que, bom, lembrando que a gente está lidando com funções reais, Então, funções que estão definidas um domínio dentro da reta real, E chegando na reta real também, tá? Então a gente diz que a f possui derivada no ponto P, certo? Lembrando que o P pertence ao domínio, Se, bom, a gente representa dessa forma, f de linha de P, se existir o limite, E se o seguinte limite de x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P. Bom, se existir e for finito também, Que a gente viu alguns limites tendendo ao infinito, Beleza, então a gente diz que f possui derivada no ponto P, ou f também é diferenciável no ponto P? Se existir esse limite, tá certo? Bom, e o que esse limite tem de interessante, Esse limite, não necessariamente ele é novo para a gente, Que quando a gente começou a falar de limite, a gente estava investigando, dada a função f de x igual a x quadrado, a gente estava investigando o seguinte na época, Que dado o ponto de coordenada 1 e 1, a gente queria saber como é que a gente construía, a reta que passava por esse ponto e tangenciava a parábola, Ou seja, ela passava somente nesse ponto, tá? E lá vimos que para a gente conseguir esse tipo de coisa, a gente teria que achar o coeficiente angular, dessa reta, Lembrando que para isso, a gente baseava na equação geral da reta, certo? E aí a gente separando o m, que é o coeficiente angular, a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó. Tá certo? Onde x0 e y, o ponto x0 e y0, deixa eu escrever aqui que eu coloquei errado aqui é x0, O ponto x0 e y0, são pontos já conhecidos, Então, aqui no nosso caso, seria o ponto 1, 1, E aí, esse m seria o coeficiente angular dessa reta tangente, E para obter esse coeficiente angular, o que a gente fez na época, A gente aplicou o limite, O seguinte limite, a gente foi pegando retas que que na verdade que eram secantes, Que passavam por outros pontos, mas sempre passando no ponto 1 e chegando cada vez mais próximas da reta azul, tá? Então, a gente, na época, a gente escreveu o seguinte, que no caso aqui, o nosso y, ele é o f de x, que vai ser x quadrado, tá? Então, lá, a gente tinha que o nosso m, ele era igual ao limite de x tendendo a 1, De x quadrado menos x0, que no caso aqui o x0 para a gente é 1, tá? Desculpa, é y0, y0 para a gente é 1. E aqui embaixo x0 também é 1, porque é o ponto dado, O ponto conhecido da reta, E aí, resolvendo esse limite, a gente vê que isso dá exatamente
Aqui a gente pode escrever x mais 1, aqui embaixo é x menos 1, e aqui embaixo a gente tem x menos 1, e a gente cancela. E no fim a gente tem esse limite que vai dar exatamente 2, né? Então, em termos do que a gente escreveu antes, isso seria a derivada da nossa função f em questão no ponto 1, né? Hoje eu tô que tô, hein? Derivada no ponto 1, que dá 2, tá? Então, a nossa reta, a gente pode escrevê-la da seguinte forma, né? Y menos 1 igual a 2, né? X menos 1, tá certo? Só que essa característica da derivada, ela vale em geral, né? Então, dado uma função qualquer, né? Um gráfico aqui de função qualquer, e dado um ponto, a gente vai ter aqui que isso aqui vai ser f de p, né? Então, para a gente descobrir a reta que passa pelo ponto P, f de p, certo? E que seja tangente, né, ao gráfico da função, ou seja, que toca somente nesse ponto, ela vai ser dada pela seguinte expressão, né? Vai ser y menos... Vou escrever de novo, ó. Lá seria y menos y0, né? Coeficiente angular da reta, x menos x0, né? Só que aí, basta a gente trocar, né? Então, agora são os pontos conhecidos, né? Então, lembrando que esse ponto aqui para a gente é o ponto x0, né? E esse aqui é o nosso y0. Então, aqui vai ser y menos f de p, que é igual a... Aqui a nossa derivada, né? De f com relação a p, e x menos p. Tá certo, gente? Beleza, então a derivada, né, ela possui essa interpretação, tá, para funções reais. Muito bem. Vamos fazer algum exemplo aqui, né? Então, beleza, vamos fazer o seguinte, né? Aí, como exemplo, a gente viu como a gente consegue calcular a derivada de maneira geral de f de x, né? Igual a x quadrado. Então, aqui eu quero calcular isso aqui, ó. Como é que eu faço para encontrar essa derivada aqui para um x qualquer? Tá? Bom, para isso, a gente vai ter que usar a seguinte técnica. A gente vai usar uma técnica que vai ser bem recorrente daqui para frente, que a gente vai usar também na parte de integração, que são as substituições. Que a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Repare que se eu substituir x menos p por h, ou seja, eu escrever h igual a x menos p, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Quando a gente coloca que x tende a p, então o que acontece aqui, ó? Se o x ele vai tender a p, então significa que o x ele vai ficar com valores cada vez mais próximos de p, certo? Então, no limite, isso daqui vai para zero. Então, se x tende a p, podemos concluir que h tende a zero, certo? E além disso, como eu escrevi que h é igual a x menos p, eu posso escrever x igual a p mais h, né? Só passando o p por outro lado. Para o outro lado. Certo? Então, aí a gente tem o seguinte
ganho, né? Que aí a gente vai poder escrever a definição de derivada de uma outra forma também. Que antes, né, a gente tinha o seguinte, né, que a derivada de f no ponto P é igual ao limite de x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P, tá? Agora, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, limite x menos P a gente viu que é a mesma coisa que h indo para zero, né? E a gente viu também que podemos escrever no lugar de x, p mais h, tá? Então, aqui eu vou ter f de p mais h. Aqui eu não vou mudar nada, né? Aqui vai ficar menos f de p mesmo. E embaixo eu tenho que x é o quê, né? É p mais h. Então, embaixo eu vou ter p mais h menos p, né? Então, vai sobrar somente o h, né? Certo? Então, a gente tem essa outra maneira, né, de estar escrevendo a definição de limite também, tá? E aí, a gente tem o seguinte, ó. Se eu for calcular a derivada aqui de f de x, né? Então, vamos voltar. Deixa eu escrever de novo aqui, ó. Agora eu estou interessado em fazer o seguinte. Dado essa função, que é a parábola, eu quero calcular o que vale f' de x para um x qualquer, tá? Então, nesse caso, o meu x aqui ele vai fazer o papel do p, tá certo? Então, eu vou reescrever isso aqui usando esta forma, tá? E substituindo no lugar do p o x, tá certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. E agora, basta eu substituir o que é o f de x, né? Então, aqui eu vou ter que isso daqui é igual a limite de h tendendo a zero, aqui x mais h elevado ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por h. Ok, aí isso aqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero. Agora é a propriedade do quadrado perfeito, né? Que isso aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x quadrado. Tudo isso dividido por h, tá? Aí aqui o x quadrado vai embora com o x quadrado. E aí o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que eu posso pegar os termos que tem h aqui em cima e dividir por esse h aqui de baixo, né? Então eu tenho um h que aparece aqui é h vezes h, né? E eu corto com esse h aqui, tá? Se tiver com dúvida, se não tiver seguro sobre isso, faz um passo a mais, né? Que é isolar esse h aqui em cima e aí você cancela com o de baixo, tá bom? Beleza, aí aqui é o seguinte, né? Então aqui temos que isso aqui é limite de h tendendo a zero de 2x mais h, né? Bom, aí só substituir o h por zero e eu tenho que dar 2x, tá certo? Então com isso o que a gente conclui, né? Que de maneira geral a gente sabe que a derivada vai dar 2x, né? Então, se caso a gente colocar, sei lá, para 1, isso aqui vai dar 2 vezes 1, que é 2. Se eu for calcular a derivada aqui no ponto 10, isso aqui vai ser 2 vezes 10, que é 20, né? E assim por diante, né? Essa é a maravilha do caso geral, né? Que aí você não precisa mais ponto a ponto, né? Só algumas exceções, né? Alguns casos de algumas funções um pouquinho mais chatas, assim, de serem definidas, né? Muito bem. Bom, aí a gente viu depois alguns exemplos, né? Dá para fazer também usando a definição que
se você pegar qualquer função constante, você tem que a derivada disso aqui vai ser a função nula, tá bom? Aí dá para fazer também usando esse método aqui que a gente usou, tá? Beleza. Aí, como é que eu posso deixar um termo mais suave, né? Nem tudo são flores, né? Existem funções que não é possível derivar no ponto, tá? E um exemplo, acho mais emblemático desse tipo de comportamento é você pegar a função f de x igual ao módulo de x, em que o gráfico, né, a gente viu que é algo que faz assim, né, que ele tem um bico aqui na origem, tá? Beleza. Bom, e por que que ela não é derivável, né? E onde que ela não é derivável ou diferenciável, né? Essa função aqui, ela não é derivável em x igual a zero, ou p igual a zero, né? Se você quer deixar nos termos da definição lá de cima, tá? E por que que isso acontece? Pelo seguinte, gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escrever a razão, né, que a gente usa para estar calculando o limite para obter a derivada, né? Bom, a derivada é o quê? É você aplicar o limite, né, aqui, né, de x tendendo a zero, né, dessa razão, né? Nós vamos calcular essa razão aqui para ver o que acontece, né? Se vai aparecer alguma coisa que a gente já conhece. Então vamos lá, né? Aqui a gente tem que isso aqui vai ser módulo de x, né? Aqui vai ser módulo de zero e x menos zero, né? Isso aqui vai ser exatamente módulo de x dividido por x, né? E módulo de x dividido por x é o quê? É o seguinte, se você reparar bem, para qualquer valor positivo que você pegar, vai ser 1, né? Porque, por exemplo, se você pegar, sei lá, 2, módulo de 2 dá 2, né? E dividir por 2, isso aqui vai dar 1, né? Então, se você pegar qualquer valor positivo, sempre vai dar 1. Então, você pode tranquilamente escrever o seguinte, ó, que isso aqui vale 1 se x for maior do que zero. E quando o x é negativo, o que acontece? Quando o x for negativo, por exemplo, se eu pegar aqui menos 3 e escrever nisso aqui, o módulo sempre vai tornar as coisas positivas, né? Então, desculpa, eu esqueci, né? Aqui é negativo também. Então, eu vou ter isso aqui, e isso aqui vai ser menos 1, né? Então, para qualquer valor negativo, a parte de cima sempre vai ser positiva e vai cancelar com a de baixo, só que o menos ainda vai permanecer. Então, para valores negativos, isso aqui vai ser menos 1. E essa função, né, ela não está definida, né, no ponto zero. Tá certo? Então, o que acontece aqui, né? Como a gente viu antes, né, em exemplos passados, quando a gente pega o limite de x tendendo a zero pela esquerda, disso aqui, isso aqui vai dar menos 1. E quando a gente pega o limite de x tendendo à direita, isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, portanto, o limite ele não existe, né? Dado o fato dos limites laterais serem diferentes, tá certo? Então, com isso, a gente conclui que a derivada aqui no ponto zero, ela não existe. E isso é um comportamento, né, que funções que possuem esse bico, né, também tem, né? Por exemplo, se você pegar algo que tem esse gráfico aqui, por exemplo, tá? Eita, perdeu o controle aqui. Pronto. E voltei demais. Se você pegar, por exemplo, algo que faça assim,
O que vai acontecer nesse bico? O que acontece é o seguinte, que quando você tenta calcular a derivada de um lado, você vai aproximar, usando em termos geométricos, como a gente viu, né, da reta tangente, a reta tangente que você vai obter desse lado aqui, calculando o limite lateral desse lado, vai ser diferente da reta tangente que você vai obter calculando o limite lateral desse outro lado aqui. Tá? E isso para qualquer tipo de função que possui esse comportamento de bico, tá? Intuitivamente falando. Tá certo? Beleza. E aí, finalmente, né, a gente começou a ver a demonstração dos seguintes teoremas que vão auxiliar a gente a fazer o cálculo, né, de derivadas de funções conhecidas, né? Que eu vou até pegar aqui no PDF, que vai ser mais fácil. Vou pegar aqui o enunciado, né? E aí a gente comenta as demonstrações. Certo. Aí o teorema é o seguinte. Se a gente tem, por exemplo, bom, aí tem aqui, ó, se n for diferente de zero, um número natural, né? Então são válidas as seguintes fórmulas de derivação, né? Então o que acontece é o seguinte, né? No primeiro item aqui, a gente tem que se a gente tem uma função desse tipo, ou seja, se a gente tiver algo como x quadrado, sei lá, x ao cubo, x elevado a 50, x elevado a 375. Então, a derivada dessas funções vão ter essa cara, que é o quê? Que é o famoso, você dá um tapa aqui no expoente, né? Ele derruba o expoente e depois subtrai ele, né? Então, aqui nesse exemplo ficaria assim, né? Então, você tem que a derivada aqui seria o 2 cai, e aí você subtrai, né, o expoente por 1. Então, ficaria assim. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem que o 3 ele vai cair, e aí você subtrai 1 aqui do expoente. E mesma forma, né? Então, a derivada aqui dessa função aí é o 50, né? E o x elevado a 49, né? E aqui é a mesma coisa, né? 375, x elevado a 374. Tá certo? Muito bem. Bom, no item 2, a gente tem algo parecido só que para potências negativas, né? Lembrando o seguinte, que quando eu tenho algo assim, por exemplo, um x elevado a menos 3, isso daqui é a mesma coisa que fazer o quê? Ó? Você inverter, né? E aí essa potência, ela passa a ser positiva, só que agora no denominador, tá? Então, para funções que tem essa cara aqui, por exemplo, né, f de x igual, como eu escrevi aqui, né, x ao cubo, e f de x igual, sei lá, né? Vamos colocar quadrado aqui primeiro, né? Aí eu boto o cubo aqui embaixo. Então, quadrado aqui e o cubo aqui embaixo, né? Então, vai acontecer o seguinte, ó. Bom, lembrando que o x tem que ser diferente de zero, né? Porque senão não faz sentido, já que você teria zero no denominador. Então, a partir disso, você teria que a sua derivada, você teria que fazer a seguinte coisa. Primeiro, você teria que reescrever, né, essa sua função em termos de potência negativa, né? Então, tá, depois já vai fazer de cabeça já, né? Mas por enquanto, para a gente aplicar aqui direitinho, né? Então, escreve aqui em termos de potência negativa. Aí agora o que acontece? A derivada vai ser o quê? Aí a derivada vai ser
Você também derruba o expoente, né? Então vai dar menos 2x e subtrai 1, né? Então, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Aí você pode estar reescrevendo, né, também em termos de fração, né? Então, aqui você vai ter que a sua derivada, ela vai ser o quê? Ó, vai ser menos 2, tá? Dividido por x elevado ao cubo. Tá certo? Então, aqui a gente tem... Vamos ver se está certinho as contas, né? A gente derrubou aqui o expoente e subtraiu 1. Isso. E aqui do cubo é a mesma forma, né? Então, você pega, você transforma ela aqui numa potência negativa e na hora de derivar, aí você vai e coloca menos 3, x elevado a menos 4, né? Porque eu subtraio 1. Tá? Então, no final, isso aqui vai ser igual a menos 3 dividido por x à quarta. Muito bem. E, finalmente, a gente tem aqui o caso das raízes, né? Enésimas. E deixa eu só dar uma copiada aqui. Só nessa parte, que aí eu explico o que acontece. Tá certo, né? Aqui na parte das raízes enésimas, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Você pega, né, transforma ela nessa notação aqui de potência fracionária, né? E aí você executa da mesma forma, né? Você derruba o quociente e subtrai 1, né? Então, por exemplo, se você pegar a função raiz de x, você transforma ela em x elevado a meio. Aí, quando você for derivar, o que vai acontecer? O meio vai vir para frente, e aí você vai ter meio menos 1, né? E quanto que é meio menos 1, gente? Bom, se você não lembra disso, basta você usar as frações equivalentes, né? Transformando o 1 em 2, né? Para ter o mesmo denominador, né? E aí você tem o seguinte, né? Que aí você vai ter 1 menos 2, que é menos 1, meio, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui, x elevado a menos meio, que dá quanto? Dá o seguinte, ó, vai dar... Você pode escrever assim, ó, 1, 2 aqui embaixo, isso aqui vai para baixo, só que vai com x elevado a meio, né? Ou melhor dizendo, vai isso aqui, vai dessa forma. Tá bom, gente? Legal? Beleza, então vamos ver rapidinho, né, a demonstração. Porque eu não me seguro, gente. Demonstração é o que a gente precisa ver para entender como é que as coisas funcionam, né? Então, beleza, né? Vamos começar demonstrando primeiro. Então, vou até começar na lousa nova aqui, ó. Vou copiar de novo. Acho que é mais fácil copiar daqui mesmo. Eita. Beleza. E vamos mandar aqui para baixo. Beleza, essa demonstração... Bom, essa demonstração aí vai ter algumas coisas esquisitas, né, tal, mas aí vocês dão uma pesquisada nas propriedades, né, para ver como é que funciona, né. Muito bem, então vamos lá, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente, para demonstrar essa primeira propriedade, a gente vai escrever isso aqui, ó, a gente vai escrever que f' de x vai ser igual a limite de... Eu vou fazer essa pequena troca aqui, ó, t tendendo a x de f de t menos f de x dividido por t menos x. Imagine que lá na definição lá em cima a gente tinha o nosso p, né? Deixa eu só voltar lá para cima.
Aqui a gente tem o nosso P. Então, lá eu estou trocando, né? No lugar do P, eu estou colocando o X. E aqui no lugar do X, eu estou colocando T, tá? Porque a derivada aqui é no ponto P, né? E a derivada lá eu quero no ponto X. Beleza? Muito bem, então agora vamos desenvolver isso. Então, isso daqui é o seguinte, né? Então, aqui vai ser limite de t tendendo a x. Aqui eu vou ter t elevado a n menos x elevado a n dividido por t menos x. Certo? Bom, isso daqui é igual ao seguinte. Tem uma propriedade de fatoração que a gente pode estar quebrando isso em algo muito útil para a gente, né? Que a gente pode fatorar essa expressão acima por t menos x, tá? E vai ficar t menos x multiplicado a tudo isso aqui, ó, tn menos 1. Isso aqui é algo que se dá por uma ferramentinha bem interessante, que é o binômio de Newton, tá? Para você demonstrar esse fato. Mas não se preocupem muito com isso, tá? Imagina o seguinte, que isso aqui é a generalização das seguintes propriedades, né? Quando você tem algo assim, a quadrado menos b quadrado, a gente pode escrever como a mais b que multiplica a menos b, né? Como a gente viu lá em cima, quando a gente tinha x quadrado menos 1. Tá? Aí quando você tem ao cubo, algo parecido só que com potência cúbica, aí você vai ter que isso é a menos b, que multiplica a mais ab mais b. E assim por diante, né? Depois você tem a mesma propriedade com potência na quarta potência, quinta, sexta, e aqui é para uma potência qualquer n, né? E aí a gente coloca esses 3 pontinhos aqui simplesmente para simbolizar, né, a soma dos n termos, né? Mas como eu não sei quanto é o n, né? Então, em geral, a gente costuma denotar dessa forma, né? Então, beleza, né? Então, eu abri isso. E aí, aqui embaixo, eu coloco isso aqui, tá? Então, dessa forma, a gente consegue cancelar esse termo com esse, sobrando somente a parte do numerador, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou já substituir, né, o t pelo x. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa, ó. Então, isso aqui tudo vai ficar igual a... Vai ficar tn menos 1. Aí, substituindo, né, eu vou ter x elevado a n menos 2 vezes x, mais x elevado a n menos 3 vezes x quadrado, né? Mas aí eu vou ter um monte de termo aqui nesse intervalo, né, que vai obedecer essas regras, né? E x menos 1. Então, uma coisa que tem que ficar claro para a gente é o seguinte, que daqui até aqui eu tenho... Ah, perdão, aqui eu esqueci de trocar por x, né? Então, aqui eu também tenho, porque eu já apliquei o limite, né? Então, aqui eu tenho x elevado a n menos 1. Então, o que importa aqui é o seguinte, ó, que no total eu vou ter n parcelas. Tá? E aí, beleza, dá para eu ajustar um pouco mais, né? Ajeitar um pouco mais. Né? Então, beleza, aqui eu tenho n parcelas desses termos. Né? Então, aqui eu vou ter xn mais 1. Quando aqui eu tenho potência 1 e aqui potência n menos 2. Né? Tem a mesma base e somos os expoentes. Né? Então, aqui eu vou ter x elevado a n menos 1 também. Mesma coisa, ó. Mesma base, somos expoentes. Então, eu vou ter n menos 3 mais 2. Né? Então, aqui eu vou ter x elevado a n menos 1. E assim por diante, repetindo o mesmo padrão, né? Até chegar aqui no final que eu vou ter
x elevado a n menos 1. Tá? Novamente, eu tenho n parcelas. Como eu tenho n parcelas aqui da mesma coisa, então basta eu colocar n vezes o que se repete, né? Que é exatamente o que a gente estava buscando. Tá bom? Que é a derivada aqui do x elevado a n. Tá? Muito bem. Agora, para a gente calcular o segundo, a gente vai fazer um truque para no final usar o que a gente provou aqui no primeiro, né? Então, o truque aqui vai ser o seguinte, bom, a gente vai escrever agora da outra forma, né? Então, aqui a gente vai usar aquela forma que a gente tem o limite do h tendendo a zero, tá? Então, vai ser f de x menos... aqui é f de x mais h, menos f de x dividido por h, tá? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever não com potência negativa, né? Tipo, porque aqui nesse caso a gente tem que o f de x ele é x elevado a menos n, né? Só que a gente vai escrever, ao invés disso, 1 sobre x elevado a n, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte, que isso aqui vai ser limite de h tendendo a zero. Então, 1 sobre x mais h elevado a n, tá? Por quê? Porque o que está dentro do parênteses, né, é o que vai ser elevado a n, né? Aqui no caso, no denominador, né? Menos 1 sobre x elevado a n, tudo isso dividido por h, tá? Aí aqui a gente calcula o mínimo múltiplo comum, né? Para fazer essa subtração de fração. Então, basta a gente multiplicar os denominadores, que não vai ser necessariamente o mínimo múltiplo comum, mas basta a gente ter um múltiplo comum, né? Porque aí depois a fração ela vai ser equivalente. Então, beleza, né? Então, pega esse, divide por esse, vai ser x elevado a n, né? E a gente pega isso aqui e divide por isso, né? Então, a gente vai ter x mais h elevado a n. Tudo isso dividido por h. Muito bem. Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte, né? Repare que eu posso transformar esse h aqui em outra fração, né? Então, eu tenho essa fração e essa outra fração, né? Então, agora a gente vai fazer uma divisão de fração, né? Então, a gente conserva aqui a fração de cima e multiplica pelo inverso aqui da fração de baixo. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero de x elevado a n menos x mais h elevado a n dividido por... já vou passar o h multiplicando aqui, tá? Então, h, que multiplica x mais h elevado a n, vezes x elevado a n. Tá legal? Beleza, aí agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar uma outra propriedadezinha, que eu vou até anotar aqui no cantinho. Só tomar uma água aqui. A propriedade que eu vou usar em questão vai ser essa, ó. Se você tem a menos b, se eu multiplicar por menos e multiplicar por menos de novo, isso aqui não se altera, tá? Por quê? Porque menos com menos é mais, né? Aí tudo bem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse menos de fora aqui livre e vou distribuir esse menos que está aqui, tá?
Então, eu distribuindo, vou ter o quê? Né? Eu vou ter que isso aqui vai ser menos A, menos com menos aqui, mais, né? Mais B. Tá certo? Que vai ser igual a menos B. Então, no final, eu tenho que... Só vou trocar a ordem aqui, né? B menos A é igual a menos B, né? O que faz sentido, né? Porque se você multiplicar aqui o menos por B, vai dar menos B, né? E se você multiplicar o menos aqui por A, vai dar A positivo, né? Então, essa é uma outra maneira de escrever, né? Que vai ser útil para a gente agora, porque o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou fazer um passo intermediário aqui, que vai ser quebrar esse limite aqui em uma multiplicação. Então, eu tenho x elevado a n menos x mais h elevado a n. Deixa eu ver como é que eu faço. Dividido por h. Isso. Isso aqui é vezes o que sobrou aqui embaixo, né? Então vai ser 1 x mais h elevado a n, x elevado a n. Ó, repare o seguinte, né? Que se eu multiplicar essas duas frações, eu volto aqui no de cima, tá bom? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir o limite, que a gente viu que isso é possível lá atrás, né? Se a gente tem uma multiplicação, a gente pode distribuir o limite na multiplicação. Certo? E essa observação que eu fiz em laranja, eu vou aplicar ela aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou reescrever usando a seguinte coisa, ó. Então eu só vou trocar os termos aqui e botar o menos para fora. Então eu vou botar aqui, vou até escrever em laranja para dar esse destaque, né? Então, ó, eu vou passar um menos aqui para fora, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, eu tenho que é menos que multiplica, vou colocar tudo aqui já, vai. Ó, x mais h n, é como se isso aqui fosse o meu b, tá? Menos x elevado a n, tudo isso aqui dividido por h, tá? E repito esse limite aqui. Beleza? Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Bom, esse menos aqui é como se fosse o menos 1, né? Então, propriedade limite, né? Eu posso passar esse menos 1 para fora aqui também. Então, vou reescrever de novo, ó, sem preguiça. Ó. Menos, passei esse menos para fora, que é como se fosse o menos 1. Então, aqui eu vou ter x elevado a n, h. E já vou calcular esse limite aqui já, né? Ó, aqui eu tenho o limite de h indo para zero, né? Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou calculando isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre x elevado a n, x elevado a n, tá? E aí, quando eu junto os dois aqui embaixo, vai dar o quê? Ó, mesma base, né? Somos expoentes, né? Então, x, n mais n, 2n, tá? Então, aqui eu tenho que isso aqui é 1 sobre x, 2n, tá? Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é a derivada da seguinte função, que eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui é menos a derivada de... deixa eu ver como é que eu posso escrever isso para não ficar tão estranho. Eu vou escrever assim, ó, derivada de g' de x vezes
1 sobre onde g de x é x elevado a n, tá? Porque, olha só, isso aqui é como se fosse a segunda maneira da gente escrever a derivada de x elevado a n, tá? E aí, pelo termo 1, aqui desse teorema, a gente descobriu que a derivada de x elevado a n é o quê? É n que multiplica x elevado a n menos 1, tá? Então, a gente pega e substitui aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos n que multiplica x elevado a n menos 1, tá? Só que aí a gente precisa dar uma ajeitada, né? Porque a gente tem esse termo que multiplica aqui. Então, agora é só você deixar tudo com bases iguais, né? Então, aí você coloca aqui n x elevado a n menos 1 vezes, ó, então basta só colocar o x aqui e deixar a potência negativa. E agora eu coloco x, né? E subtrai os expoentes, né? Então eu vou ter n menos 1 menos 2n. Deixa eu ver se está correto. Tá correto. Eita, tá meio estranho aqui. Será que eu errei em algum lugar? N menos 1. Aí passei aqui. Ah, tá. Eu fiquei maluco. Ah, é só manter a base aqui e juntar as potências, né? Olha, eu ficando meio doido aqui, ó. Então, vai ficar n menos 1 menos 2n, né? Aí eu tenho 2n menos n, desculpa, menos 2n mais n, vai ficar menos n. Então, isso aqui vai ficar menos n, x elevado a menos n menos 1. Tá? E com isso a gente tem a demonstração da derivada para potências negativas, né? E finalmente, vamos agora fazer o que não deu tempo de fazer em aula, né? Mas aí fica registrado aqui, o item 3, que ele é mais curtinho, viu, gente? A gente usa tudo que a gente fez até agora, ó. Então, aqui vamos fazer o seguinte, o item 3, deixa eu copiar ele, só ele sozinho aqui. Aí é assim, né? Então a gente começa como? Vamos começar assim, ó. Vamos pegar f de x, f' de x é o que, né? É usando essa outra versão aqui de derivada. A gente tem x mais h, raiz enésima, né? Menos raiz enésima de x, h. Bom, eu não precisava fazer assim, né? Na verdade, dava para fazer direto dessa outra forma aqui. Mas enfim, aqui nas notas eu vi que eu escrevi isso antes e nem precisava. Na verdade, vai ser mais parecido com o que a gente fez para o primeiro caso, né? Então, beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nova substituição, tá? Esquece isso aqui, né? Isso aqui, beleza. É igual a isso, né? Mas a gente vai focar nossos esforços em cima disso aqui, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, vamos chamar de raiz enésima de t de u e v de raiz enésima de x, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó, se t tende a x, então a gente tem que se t tende a x, então significa que raiz enésima de t vai tender a raiz
enésimo de x. Ou seja, u vai tender a v. Tá? Então, quando a gente calcular a derivada, agora, a gente pode escrever como sendo limite de u tendendo a v, tá? Aí eu vou trocar aqui, ó, vou colocar u menos v dividido por, ó, aí aqui só tem que tomar um certo cuidado, né? Porque aqui eu tenho t menos x, né? Como é que a gente faz para obter t e x em termos das coisas de u e v, né? É o seguinte, ó, se você pegar aqui e elevar a n dos dois lados, você vai ter que u elevado a n é igual a t, né? E a mesma coisa aqui, ó, você vai ter que v elevado a n é igual a x. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter u elevado a n menos v elevado a n. Então é meio que parecido com o do primeiro item, só que invertido, né? E a ideia é essa mesmo, né? A gente usar o que a gente já conhece, né? Então aqui eu posso escrever assim. E aí o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode usar um outro truque, né? Que é o seguinte. Eu acho que eu vou até escrever aqui do lado, que é um truque para fração, né? Se você tem A dividido por B, você pode escrever isso aqui como sendo 1 dividido por B sobre A. Por quê? Porque pelo seguinte, ó, isso aqui é um truquezinho, sabe, que ele é bem útil assim, mas é muito forçado, assim. Eu entendo que se vocês acharem uma forçação de barra danada, vocês estão com toda a razão, sabe? Porque é mesmo. Porque como é que você justifica que isso aqui, né, esse negócio aqui é igual a isso, né? É da seguinte maneira, ó, você vai, ó, aí você olha que 1 sobre b também pode ser escrito como sendo a dividido por 1, né? E aí, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Que é o. Não, estou falando besteira. Na verdade, é assim, né? Você imagina que a fração aqui, 1, né? É 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda, né? Que você tem essa fração aqui de cima que você pode escrever ela como 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda. É uma forçação de barra, mas não tem nada errado, né? Então aí vocês já se acostumam também com esse tipo de situação, né, que pode vir a aparecer. Então, usando esse negócio aqui, aí a gente pode reescrever isso aqui como sendo limite de u tendendo a v de 1 sobre, ó, é como se isso aqui fosse A e isso aqui fosse B, né? Então vai ser u elevado a n menos v elevado a n dividido por u menos v, tá? E isso aqui de baixo a gente já sabe, né? Que isso aqui de baixo, quando eu aplico o limite, vai ser a derivada, né, do u elevado a n, né? Então isso aqui vai ser n, só que aqui eu estou derivando no ponto v, né? Então vai ser n que multiplica v, como se o meu v fosse o x aqui, né? N menos 1, tá? E aí, o que eu vou fazer? Agora eu volto, né? Agora eu reescrevo tudo em termos de x e de t, né? Então, se bem que... Será que eu preciso? Preciso, né? Bom, aí aqui é o seguinte, né? A gente tem que... O t, ele foi embora já, né? Então, eu estou só em termos de v, né? Desculpa, o u foi embora, né? Então, vai ficar 1 sobre... Aí eu substituo de volta, né? Então, vai dar... V é raiz enésima de x, né? Então vai ser
raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tá certo? E o que que fica isso? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre n. Aí eu posso escrever assim, eu posso passar isso aqui para dentro da raiz. Certo? Por que que eu posso passar isso aqui dentro da raiz? Porque isso daqui é como se fosse raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x n vezes, né? E aí a gente tem a seguinte propriedade, né? Que quando a gente pega raiz de x vezes raiz de x, eu posso escrever isso como x quadrado raiz de x, né? E aí se você tem mais um termo, aí você junta, né? Tipo, se você tivesse mais uma raiz aqui, aí ficaria o quê? Ficaria ao cubo, né? Certo? E isso daqui é o quê, né, gente? Ó, isso daqui é o seguinte, ó. Isso daqui é 1 dividido por n. Aí o que, que acontece? Aqui a gente pode escrever x como sendo a seguinte fração, ó, que vai ser n menos 1 dividido por n, né? E aí, isso daqui eu posso passar para cima, né? Então vai ser 1 sobre n, aí passa para cima negativo, né? Então fica x, aí fica menos sobre n, tá? E aí o que mais dá para a gente fazer? Vamos distribuir esse menos aí. Vamos fazer então, vai ficar 1 sobre n, distribui o menos aqui, né? Então vai ficar menos n mais 1, tudo isso aqui dividido por n, né? E aí, acho que é mais fácil escrever assim, o que que é esse expoente aí, né? Vamos escrever assim, ó, menos n mais 1 dividido por n, né? Isso aqui é igual a menos n por n mais 1 sobre n, né? E menos n por n é menos 1, né? Mais 1 sobre n. E isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre n menos 1, né? Então essa potência toda é igual a x elevado a 1 sobre n menos 1, né? Que é exatamente o que a gente quer demonstrar. Ó, vamos lá em cima ver. Aqui, ó, x é o 1 sobre n que cai, x elevado a 1 sobre n menos 1. Tá? É isso aqui. Tá certo, gente? Bom, aí aqui é mais para explicar, né, de onde vem, né, por que que funcionam as coisas, mas não se preocupem muito, né, em caso fique complicado de entender isso aí, sabe, num primeiro momento, assim, tá? E, aliás, o foco do curso nem é esse, né, mas eu acho muito importante, né, a gente saber, né, e questionar, né, por que das coisas serem da maneira que são, né? E isso não só na matemática, né, mas tudo na nossa vida. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Se cuidem e até a próxima.